Eu quero ser médico. Eu quero ser youtuber. Eu quero ser advogada. Eu quero ser gamer. Eu quero gozar. E aí pessoal, de boas, sejam bem-vindos a mais uma poluição audiovisual desse canal. Hoje teremos o tão aguardado episódio 8 de DXD. Como essa é a teoria mais vista do canal, eu fiz um capricho nela. Não é grande coisa, mas eu fiz de coração. Espero que gostem dessa teoria. Então vamos começar. Após o acionamento do teleporte, todos estavam apreensivos, enquanto apareciam em um outro lugar. Um lugar vasto e desconhecido. Não precisam se preocupar tanto, nosso oponente é apenas um deus. Eisei fala, apenas um deus. Você realmente está tentando nos acalmar falando isso. Apenas tenha calma e acredite no seu potencial. E sussurrando, Itachi fala, você não vai querer fazer feio na frente das garotas. Então Issei se sente motivado, e ele fala, tem razão, eu irei dar o meu melhor. E Itachi fala, esse é o espírito. Bom, já que eu estou liderando essa operação, eu quero saber o porquê de vocês também estarem aqui. Eu não fui avisado da presença de mais pessoas nessa missão. Então Rias fala, isso é porque eles pediram muito para virem também, então eu não vi motivos para recusar. Está bem, mas contudo, precisaremos de um plano para eles. Então Shitori fala, Itachi, eu iria te pedir isso pessoalmente, mas você estava bastante ocupado, então eu não tive a oportunidade. Porém Itachi interrompe, e fala, eu estou no comando, eu já conheço o poder deles, mas eu não conheço a força de vocês. Então Shitori fala, vai me desculpar, mas não ache que somos um fardo, eu e meus companheiros. Porém, antes dela terminar de falar, Itachi dá um suspiro e fala, tudo bem, apenas se concentre no plano, temos um tempo sobrando até ele conseguir quebrar o selo. Então, alguém aqui já enfrentou um deus antes? E Rias fala, que tipo de pergunta foi essa, Itachi? Como assim, alguém aqui já enfrentou um deus? Então Itachi dá um suspiro, e fala, esquece. Temos que enfraquecer o Loki, e não podemos matá-lo. O plano A é subjugá-lo. Porém, caso isso esteja longe de ser feito, e a nossa vida seja ameaçada, o plano B é matá-lo, e temos uma Valkyria ao nosso lado. Com o poder dela, eu imagino que podemos matar um deus. E também eu tenho um plano reserva caso nada funcione. Então espero que tenham entendido. Então Rias fala, você está certo disso, Itachi? Não seria melhor preparar algumas armadilhas, antes de começar com a luta? Não seja boba, Rias, ele é um deus, e você sugere criar armadilhas? Isso só deixaria ele mais irritado, e enganar o deus Loki seria uma perda de tempo. Então Rias e todos os outros ficam esperando o meu comando. Porém Zenovia fala, e quanto a você, mestre, você vai lutar na linha de frente. Então Itachi olha para todos com um sorriso, que todos que veem ficam impressionados, pois o Itachi não sorri com frequência. E ele fala, eu não irei lutar. Ficarei observando tudo, e eu irei intervir, caso vocês não consigam subjugá-lo. Eisei fala, o quê? Você não vai lutar? Não se faça de idiota, Eisei, vocês treinaram muito nesses últimos dias, e essa é a chance perfeita para todos vocês lutarem com força total, e também temos algumas lágrimas de fênix caso precisem. E Zenovia fala, então parece que você está curioso sobre nossa evolução. É claro que eu estou curioso, e ainda mais, que temos outros aliados, então vamos ver se todos vocês juntos conseguem subjugar o Loki. E Shitori fala, eu entendo, ele quer que nós mostremos todo o nosso poder, é por isso que ele vai ficar assistindo no começo. E Koneko fala, essa é uma boa oportunidade de lutar com tudo. Então o selo começa a se romper, e todos ficam em suas posições, enquanto Itachi fica apenas observando. Então o selo quebra, e Loki aparece. Então Loki fala, parece que vocês estão prestes a virar poeira nesse lugar. Não pensei que mandariam seres tão fracos até aqui. Porém Itachi fala, Loki. Já faz um tempo desde a conferência, e Loki apenas observa o Itachi, e ele continua falando, com certeza você é poderoso, mas peço que não nos subestime. E Loki fala, mas que tolo, você não tem noção do que fala, não passa de um mero mortal, mas sendo assim, eu irei mostrar a vocês um pouco de meu poder. Creio que ficarão mais assustados. Porém a Valkyria intervia, e ela fala, Senhor Loki, você não precisa fazer isso, estamos aqui para te conter de fazer algo tão estúpido. E Loki fala, cala essa boca, meu pai te mandou aqui para me deter. Se esse é o seu objetivo, então tente cumprir. E Itachi lança um corvo no ar, que é um sinal para todos entrarem em posição. E Itachi fala, não tem como conversar com esse sujeito, então vamos matá-lo. E Itachi fala em seus pensamentos, matar um deus pode ser uma experiência muito foda, mas com certeza morreremos se eu não puder lutar de igual para igual com ele. Mas para reduzir as perdas eu tenho meu plano alternativo. Então Rias via o corvo fazendo o movimento de iniciar ataque, e então ela grita, vamos atacar, e todos com seus poderes no máximo atacam o deus Loki. Então enquanto a luta acontecia, Itachi analisava a situação, e ele via que o Loki realmente era muito superior, ele simplesmente estava levando tudo na brincadeira.
Esse desgraçado é realmente poderoso. Talvez eu tenha que entrar em ação mais cedo do que eu pensava, porém algo acontece. E Loki é pego por uma espécie de selo. E Chitauri fala, vamos acabar com ele. E ela junto da Rias fazem um ataque duplo, onde o Loki era acertado em cheio, fazendo a Rias e Chitauri ficarem animadas, já que o ataque foi bastante poderoso. Porém Itachi fala, Rias, Chitauri, o que estão fazendo? Recuem rápido, ele irá atacar. Então, elas ouvem o conselho e recuam, para logo em seguida um ataque muito mais poderoso cair onde elas estavam, e Akeno e Issei vão perguntar se a Rias estava bem. Então Issei fala, agora é a minha vez, senhorita Rias, me dê a permissão, e Rias destrava o poder de Issei, e ele de imediato usa a sua armadura do Rei Vermelho, com seu booster multiplicando seu poder mais e mais, e o Itachi apenas assistia isso. Vai lá seu animal, mostra o resultado de todo o teu treinamento. E então Issei grita aumentando seu poder, e a luta acontecia, com todos lutando contra o Loki. A Valkyria fala, você um dia foi honrado, mas agora não passa de um deus louco. E Loki fala, você acha que os meus ideais estão errados? Nós nunca deveríamos abaixar a cabeça para esses demônios inúteis. E a Valkyria fala, você não vai entender mesmo. E ela ataca com vários feixes de luz de poder puro. Porém, Loki repele todos sem nenhuma dificuldade, e Loki fala, vamos deixar as coisas mais interessantes. E então ele invoca as criaturas gigantes do reino de Asgard. Sintam-se gratos por serem os primeiros a morrer, antes do Ragnarok começar. Então a luta se intensifica ainda mais, com todos lutando contra as criaturas. E enquanto isso, Itachi observa tudo, e Loki olha para ele. E então Loki fala, por que não ataca? Humano, vejo que está tramando algo, eu sinto que você tem algo especial. Bom, pode-se dizer que eu estou esperando um momento apropriado para intervir. E Loki fala, eu entendo. Nesse caso, eu irei matar todos aqui. Então Loki cria uma tempestade onde raios caiam sobre a terra. E enquanto isso a Valkyria fala, Loki-sama, não faça isso. Ainda há tempo de pensar melhor sobre isso. E Loki fala, não, isso só vai acelerar o Ragnarok. E enquanto isso, Issei vai em direção da Rias para protegê-la. Porém enquanto a tempestade se intensifica, algo acontecia. E Loki parava o seu ataque. E ele fala, mas, o que aconteceu? O que você fez, humano? Não fique tão bravo, eu apenas não queria ver eles morrerem dessa forma tão humilhante. Então Itachi fala, pessoal, vamos para o plano C. E Rias fala, plano C? Issei fala, ele vai lutar. E Itachi olha para todos e ele fala, deixem o Loki comigo, e se concentrem em derrotar essas bestas. E Loki fala, é isso mesmo que eu estou pensando. E Itachi fala, é exatamente isso. Então a luta começa. Enquanto todos lutam contra as bestas, Itachi e Loki travam uma batalha no ar. Loki fala, para um humano você até que é bem habilidoso, e a batalha continua. Loki tenta acertar o Itachi, porém todos os seus ataques passavam pelo Kamui, e em um piscar de olhos, um ataque era feito. Porém Loki consegue desviar, mas logo em seguida Itachi manda o Loki para o chão, e todas as bestas que estavam lutando contra os outros imediatamente atacam o Itachi. Porém antes delas chegarem mais perto, uma explosão acontece destruindo todas as bestas de uma vez, e isso deixava todos surpresos com o poder que o Itachi tem. E então Loki voava sobre o céu novamente, mas dessa vez bastante irritado, enquanto que Itachi olhava para ele. E então ele fala, vamos Loki, me mostre o que um deus pode fazer. Você quer começar o Ragnarok com esse nível de poder tão baixo? Não me faça rir. E a Valkyria se sente um pouco ofendida com isso. E Loki fala, seu desgraçado, não todos vocês vão morrer aqui. Enquanto Itachi sorri, ele fala, é isso que eu estava falando. E então a luta acontecia no céu, onde vários raios de luz caíam sobre a terra. E Loki convencido fala, seus amigos vão morrer. Porém Itachi apenas lutava. Ele estava gostando mais e mais da luta. Enquanto Loki não entendia, já que o mesmo disse proteger a todos. Mas agora ele está agindo sem nenhuma vontade de proteger. Então a luta acontecia, enquanto todos que estavam no chão eram alvejados pela luz que ainda estava caindo. Kiba, Zenovia e outros eram atingidos. Issei protegia a Rias. Akeno, Chitauri usam escudos mágicos para se protegerem, e enquanto isso, Loki era levado ao chão novamente. E quando a tempestade passava as bestas atacavam novamente. Porém Itachi nem ligava para elas. E ele fala, segurem esses cachorros e cobras por enquanto, ele não vai escapar. Porém, Itachi estava sentindo uma dor pontuda em seu coração. Por usar bastante o seu poder demoníaco, o seu estado ainda não está em 100% desde a última vez. E Loki logo percebe isso, e ele atacava Itachi. Porém Itachi não se importa com o ataque e avança rapidamente. Loki prepara um segundo ataque, porém Itachi já estava em sua frente. E enquanto isso a Koneko, Issei, lutava contra os lobos gigantes. Eles estão se entrosando bem melhor desde a última vez. E Loki fala, por que está se distraindo? Morra de uma vez seu humano insignificante. Porém Itachi já estava preparado. E Loki fala, uma armadilha, e ele rapidamente recuava. E Itachi fala, qual o problema? Por que está tirando o pé? Por acaso está com medo?
e Loki não sabe explicar, mas ele sentia que se tivesse atacado poderia perder um braço ou a sua cabeça, e Loki fala, não sei como isso é possível, mas você é bem diferente mesmo, agora eu entendo porque meu pai confiou em você, mas, você sabe o que significa ser um deus, e Itachi sente uma pressão vinda do Loki, e ele fala, eu irei te mostrar, e um clarão é visto, e um ataque de escala colossal era feito, porém Itachi se prepara para a esquiva e contra-ataca, porém o ataque era feito em outra direção, e o ataque foi tão rápido que a única opção no momento era impedir que o ataque acertasse no solo, ou todos morreriam com certeza, porém ao tentar parar o ataque, o mesmo era expandido, e todo o dano era concentrado inteiro no Itachi, e Loki sorria, e ele fala, te peguei, sabia que faria isso, mesmo que não, porém Itachi ainda estava de pé, porém extremamente ferido, e ele fala, droga de corpo, e Loki observava e ele fala, eu entendo, seu corpo não está totalmente evoluído, pode-se dizer que ainda é um humano, agora morra, então um lobo gigante corria em direção de Itachi, porém, antes de Itachi se defender algo acontece e sua doença vem à tona, e quando o lobo iria matá-lo, o Issei pula na frente, levando o ataque, e Itachi fala, Issei, não precisava fazer isso, eu poderia, porém Itachi cuspia sangue, e Rias rapidamente corria até o Issei, que estava gravemente ferido, e todas as garotas ficam irritadas com isso, e Loki fala, agora sim, está bem melhor vendo ser tão insignificante em seu devido lugar, então Loki fala, vamos acabar com isso, você é o primeiro, Itachi. E um raio de poder puro era disparado em direção do Itachi que ainda não conseguia se mover, e uma lágrima caía, e em seguida uma explosão acontecia, e Loki fala, agora é a vez de vocês, preparem-se para morrer. Então a Rias libera o seu poder, que vai crescendo cada vez mais, e ela fala, você me paga, vou te matar, e Loki fala, mulher, por que não morre com eles? Não haja dessa maneira, esse seu poder não me assusta. E Rias com sua raiva a milhão fala, não vou te perdoar por isso, você tem que morrer aqui e agora. Então Rias fala em seus pensamentos, eu tenho que fazer isso, da última vez ele atacou o Issei e também o Kiba, eu apliquei um bloqueio no seu poder demoníaco, mas agora irei liberar o seu bloqueio, e Itachi mesmo se ouvir nada da boca da Rias, ele entendeu o que ela estava pensando, e Itachi fala, Rias, não se segure, apenas faça, eu já estou nas últimas mesmo, pelo menos me deixe matar esse desgraçado. E Loki fala, ainda está vivo humano, que resistência, mas tudo não mudará, agora morra, então as bestas atacam todas de uma vez, e enquanto a Rias preparava a liberação da restrição do Itachi, o mesmo ativa o seu Susanoo, e ele fala, vamos lá, Loki. Enquanto todas as bestas eram pulverizadas com o Amaterasu, e Itachi continua falando, tenho muito mais para mostrar, espero que isso não seja tudo que tem. E Loki fala em seus pensamentos, o que há de errado com esse humano? Quem é ele afinal, um humano ou demônio? Em seus olhos eu vejo muita morte, ele carrega um peso enorme, que vai além dessa doença. Então Rias fala, tudo pronto Itachi, e então Rias grita, liberação. Loki observava com um pouco de receio, e então Itachi se mostrava, e ele fala, finalmente, sempre quis saber sobre o quão forte eu seria se fosse um demônio por completo. E Zenovia e Koneko falam, tá, mas ele não parece ter mudado, e Akeno fala, sua aparência não mudou, mas por dentro, ele realmente está muito mais poderoso. Lembra daquela vez que lutamos todos contra ele, e mesmo assim não demos conta de derrotá-lo. E Koneko fala, nem me fale, e Shitori ouvindo isso, ela fala, vocês lutaram contra o Itachi antes, e Akeno fala, sim. Não lutamos, mas não foi nada agradável. Perdemos feio mesmo sendo todos contra apenas ele. E Shitori fica com os olhos brilhando, ansiosa para ver a luta que está por vir. Então Loki fala, isso só pode ser uma piada, porque você ainda está vivo, depois de tudo isso, você já deveria estar morto. E Itachi fala, tem razão, talvez eu devesse estar morto, mas, ainda tenho alguns assuntos inacabados para resolver, e para falar a verdade eu estou aqui para te impedir de fazer algo que eu nem mesmo sei. E Loki fica sem entender nada e ele fala, como que é? E Itachi fala, sei lá, e Loki e Itachi ficam pensativos sobre algo, e isso deixa todos sem entender nada. Então Itachi fala, a propósito, Rias tome isto, então uma lágrima de fênix era dada a Rias, e Itachi fala, use ela no Issei, e Rias agradecia. E então Loki, vamos resolver isso de uma vez por todas. E Loki fala, você vai, e Itachi fala, morrer. Você já me disse isso diversas vezes, já perdi a conta, mas lamento informar que agora eu estou muito mais forte que antes. E Loki partia pra cima, e Itachi fazia o mesmo. Os dois se chocam lá, e Itachi percebe que o Taijutsu não é o forte desse deus. E Loki leva uma boa sova, porém logo em seguida as bestas começam a se movimentar, mas todos lutavam contra as bestas. E a luta de Itachi contra Loki se intensifica ainda mais. E nesse meio tempo, Rias usava uma lágrima de fênix que ainda restava. Por sorte, esse é ressuscitado, e enquanto
isso, a batalha acontecia. Porém Itachi ainda sentia os efeitos da sua doença. Issei percebe isso, e ele vai, e Rias fala, Issei você não pode, porém Issei fala, eu posso fazer isso. Itachi me ensinou muita coisa, eu sei que consigo, até porque ele me disse que eu era o mais forte, não posso fazer feio. Porém enquanto Itachi e Loki batalhavam, o Loki leva um ataque bastante poderoso, capaz de imobilizá-lo, e Loki fala, que droga foi essa? Loki fez seu desgraçado, e Itachi fala, Amaterasu. Porém, antes do ataque chegar ao Loki, ele sumiu, e Itachi fala, pra onde ele foi? Sua presença simplesmente sumiu, ele não está mais por aqui. E enquanto isso, as garotas estavam derrotando as bestas que ficaram pra trás, enquanto que Itachi sentava numa pedra e ficava aproveitando o show. Itachi começa a comentar sobre as garotas e ele fala, elas não são tão fortes como eu pensei, eu esperava mais delas. E lutando contra o Loki, eu percebi uma coisa, porque eu tô fazendo isso, estou ajudando elas a troco de nada, quase morri hoje, talvez eu deva cobrar por isso, receio que o Loki não vai causar mais problemas por um bom tempo, e eu não posso falar com aquele tal de Azazel, ele sempre tenta empurrar uns problemas estranhos como esse pra mim, devo evitá-lo. Então as garotas finalizaram o resto das bestas, e Itachi fala, muito bem, vocês foram, porém antes de terminar de falar Rias, Akeno, Koneko, e até mesmo a Valkyria pulavam pra cima do Itachi, porém, quando elas se dão conta quem tá no meio é o Issei, e Itachi estava mais à frente, e ele fala, vamos voltar, então fiquem tranquilas.